Essa é a EMEI Professora Carolina Ribeiro, é uma escola municipal da Rede de Ensino de São Paulo. É uma escola localizada no Jardim Arpoador, no extremo da Zona Oeste. É uma escola que atende hoje 320 crianças em 2 turnos, das 7 à 1 e da 1 às 7 da noite. Esta escola é pioneira no uso de portfólios como método de avaliação da aprendizagem. A professora Jussara Ramires é coordenadora pedagógica e estudiosa do assunto. Em 2008, ela concluiu o doutorado sobre o trabalho desenvolvido aqui. Quando criamos os portfólios aqui, quando pensamos em fazer o procedimento todo, em construir, nós tínhamos 2 objetivos. Primeiro era favorecer que as propostas do ensino fundamental se fundamentassem na realidade de desenvolvimento daquelas crianças, que respeitassem um percurso que já havia sido trilhado, por um lado. E, de outro lado, que se valorizasse a educação infantil como fundamental para esse desenvolvimento. E hoje a gente vai poder ver, por exemplo, uma professora que está desenvolvendo um trabalho de movimento dirigido no parque com um grupo de crianças de 3º estágio. E ela se preocupa muito com o registro desse trabalho para que possa ser construída uma história. Pessoal, agora nós vamos lá para o parque. A brincadeira de hoje, a combinada, é a amarelinha, tá bom? Quem que lembra como começa a brincadeira de amarelinha? Fale, Stephanie. Essas atividades de brincadeira é a base para a formação do desenvolvimento da criança. E essas atividades, para o portfólio, contribuem o seguinte: eu seleciono as atividades, aí eu desenvolvo com as crianças. No momento que eu estou desenvolvendo, eu tenho um olhar de observação para ver se as crianças estão dominando o que eu quero. Que nem na brincadeira da amarelinha. Um aqui tinha 2 objetivos hoje. Eu queria perceber se eles já tinham pego a sequência, que é 1 pé, 2 pés, 1 pé, 2 pés, 1 pé, 2 pés. E a questão do arremesso, se eles já conseguiam arremessar a casa no número combinado. A Estela vai fazer. Em que número que ela vai jogar primeiro? Então ela vem aqui no céu e coloca a pedrinha no número 1. De novo. E agora, ela pode pisar na casinha do 1? Então começa, Estrela. Dessa atividade, depois eu tenho um registro lá no meu caderno, onde eu anoto a criança que conseguiu desenvolver, que ainda não conseguiu isso, para eu poder estar retomando com essas crianças. Para o portfólio, a gente faz um relatório individual. Não tem como eu colocar isso em papel, mas na hora que eu vou fazer o relatório de desenvolvimento do aluno, eu retomo esses meus registros de observação e produzo a minha escrita. Uma das coisas mais importantes quando começa a surgir experiências alternativas, tais como a do portfólio, é que você percebe um esforço de recuperar o princípio do processo, não é? Então aí já não é uma questão que você ao final vai verificar, e a palavra é forte mesmo, verificar o que aconteceu com o trabalho pedagógico, se o aluno aprendeu ou não. O portfólio ele passa a ser um instrumento que organiza não apenas a avaliação do aluno, mas o processo de interação dele com o professor, dele com os outros colegas da classe, na produção de sentidos e significados que vão espelhando o acúmulo que ele vai tendo, né? As apropriações que ele vai fazendo. Mara Dessordi faz parte do Laboratório de Estudos Descritivos da Faculdade de Educação da Unicamp, onde pesquisa métodos de avaliação. A avaliação aí é estabelecer um juízo de valor em cima de objetivos que você pretende alcançar para que aprendizagens significativas possam ocorrer. E isso não depende apenas do desempenho do estudante, muito menos ainda quando ele está restrito a provas, a momentos pontuais e que muitas vezes desconsideram todo o processo que ocorreu numa sala de aula, num espaço de aprendizagem. É esse conjunto de elementos que ajuda o aluno a expressar, não é,
suas aprendizagens, suas formas de apropriação e que garantem efetivamente não o aspecto burocrático, se ele tem ou não, se ele foi ou não aprovado, mas o quanto ficou de singular, de apropriado, que o auxilie a poder dar continuidade ao seu processo formativo. É importante também lembrar que existem algumas formas que nós fomos aprimorando de registro ao longo do tempo. Então, além das amostras de trabalho das crianças e além dos relatórios individuais de cada criança, existem mais 2 aspectos que são fundamentais para os nossos portfólios hoje, que são os relatórios de grupo-classe, e que dão conta dessas atividades que são feitas coletivamente e que, na verdade, contextualizam o desenvolvimento de cada criança, e as fotografias. Olha, olha! Olha lá, Tainá, tá atrás de você, Tainá. Pega! O que você faz? Tainá, o que foi? Ó, ela falou que a Ana Beatriz, na hora que ela chegou aqui na casinha do 10, ela tava aqui, não tava? Ela fez isso aqui. Não pode. Ela vai atirar. A gente vai fazendo esses registros e eles ajudam muito na hora de compor os relatórios individuais das crianças. Então nós vamos ver atividades no parque, né, que são atividades de movimento dirigidas. Podemos também olhar algumas crianças que fazem desenhos a partir de histórias, e aí a professora compara esses desenhos de cada criança. Isso é importante. A gente não compara criança com criança, a gente compara as produções de uma criança ao longo do tempo, né? Procurando respeitar esse desenvolvimento e não classificar as crianças em normais ou não tão normais, digamos, né? E aí a professora compara esses desenhos e consegue ver os avanços que houve. E quando houve avanços, ela separa, então, esse material. O portfólio é importante para as crianças dessa idade porque elas possibilitam que as crianças, desde pequenininha, já vão sendo responsáveis pelas suas atitudes, assim, pelas suas atividades, né? Então, eles já vão começar a pensar que tudo que eles fazem tem uma consequência, tem uma responsabilidade. Hoje, a gente vai pegar os nossos portfólios. Lembra que a professora contou para vocês, que a professora do ano passado guardou umas atividades para a gente ver esse ano? Então agora eu vou dar para vocês, vocês já podem ir mexendo. Pode ir vendo o que vocês fizeram. Pode mexer, Gu. O que vocês... As fotos que estão aí. Daqui é eu? Você aí no cantinho. Como eu desenhava? Oi? Como eu desenhava? Fala mais alto, não tô te ouvindo. Como eu desenhava? Como que você desenhava? Igual bebezinho. Igual um bebezinho? O critério é a atividade que representa o desenvolvimento da criança. Então, assim, a gente compara, né, as atividades que eles vão produzindo. Então, desenho. Ele faz 10 desenhos. Você coloca os 10 na mesa e vai olhar. Qual desses demonstra que essa criança avançou? Então, esse primeiro, ela avançou, eu guardo. O segundo, não vi avanços. Não vai portfólio. No quarto, olha, ela não fazia uma representação da figura humana e agora ela faz. Então, esse vai para dentro do portfólio. Ó, agora vocês vão olhar essas atividades que vocês fizeram esse ano. Cauê, vocês vão escolher qual atividade vocês querem guardar aqui no portfólio. Só que vocês vão ter que pensar e me falar por que vocês escolheram, o que vocês aprenderam com essa lição que vocês não sabiam antes, tá bom? Quando você trabalha com a avaliação tradicional, a criança ela é analisada com os outros. Então, ela é um número no meio dos outros, né? Então, quantos tiraram 9? Quantos tiraram 10? Quando você tem avaliação por portfólio, a criança é analisada diante dela mesma. Eu trouxe o material que eu tenho com ele produzido desde o começo do ano até agora. Eu já estou começando a juntar o material para os portfólios deste ano. Tá. Então aqui eu tenho o primeiro desenho, tenho uma atividade que algumas crianças já começaram a escolher, a gente já começou a fazer uma análise desses portfólios. E eu trouxe o material do Igor para a gente comparar como que ele está nesse comecinho. Então, ó. Esse é o primeiro desenho dele esse ano, novamente. Em reuniões com a coordenação pedagógica, os professores avaliam o desenvolvimento dos alunos e quanto cada um avançou diante das suas possibilidades. Bom, algumas coisas eu acho que a gente já pode observar. Então, uma coisa que chama muito a atenção é a escolha das cores dessa criança, né? Ele tem escolhido basicamente as mesmas cores, ao longo de 3 anos, né? Ele gosta, né? Ele gosta disso. Então, talvez, eu não sei o que vocês acham, eu queria sugerir uma interferência no sentido de chamar a atenção dele para a existência das outras cores e para a possibilidade de ele usar essas outras cores, né? Ontem eu fiz uma interferência com ele. E aí? Então eu fiz assim. O que aconteceu? Ele apoiou, eu dei o crachá,
Aham. Porque aqui a gente viu que mesmo com crachá ele não conseguia fazer nada, né? Não conseguia A traçar. hipótese de escrita dele não existia. Aí ontem, olha, eu já notei que Nossa, isso é um algumas avanço, coisas olha, Cris, começaram lindo. a surgir. Mas você percebeu que aqui no terceiro, no Já tava segundo, ele começando. também já tinha uma tentativa? Então eu percebi que ontem ele se concentrou melhor. Então. Ele teve mais atenção para fazer a atividade. Então me parece que uma interferência importante para se fazer junto a uma criança que tem essas características, né, junto ao Igor especificamente, é dar um tempo para que ele possa se concentrar, né, e perceber a importância do que ele está fazendo. O importante é não compreender o portfólio como um instrumento de avaliação, mas como um instrumento também de aprendizagem. Que é isso que vai evitar essa dicotomia, né? Eu ensino, depois você, eu suponho que aprenda, e num dado momento você é avaliado para me provar que aprendeu. Não, ele caracteriza um conjunto de relações que vão sendo associados e que, inclusive, não invalida a realização de outras formas avaliativas, né, a ele. Ele não precisa ser exclusivo, mas ele permite esse diálogo que vai dando vivacidade, permite criatividade aos envolvidos. Eu considero o portfólio hoje como uma alternativa de avaliação muito mais justa com o desenvolvimento de cada um, porque ela respeita esse desenvolvimento, né? E acho que é uma forma muito interessante do educador refletir sobre as propostas que ele faz para os seus alunos, os projetos que ele desenvolve com as suas turmas. O grande desafio mesmo que está na linha, né, na ponta, é recuperar a concepção do que é a avaliação. Na medida em que você recompõe qual o sentido e qual o lugar que a avaliação tem no trabalho pedagógico, aí você pode dar margem a uma série de criatividades, né? Que pode ser trabalhos, por exemplo, hoje, trabalhos em grupo, né? Os portfólios, a realização de diários, não importa qual seja a característica. O que importa é que não vai existir nenhuma revitalização do processo só pela mudança do instrumento. Então, eu posso ter professores que aplicam o portfólio, dizem que usam o portfólio, mas com concepções que, na verdade, não foram arejadas. Então, ele é um instrumento que ele perde a potência. Então, a grande questão que aparece muito é qual o melhor instrumento de avaliação? Existiria um que resolveria todos os problemas? Nenhum deles daria conta, salvo se nós não voltássemos a entender o significado que a avaliação tem para poder auxiliar às aprendizagens.